vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 26. Em Mateus capítulo 26. Enquanto abrimos, meus irmãos, só lembrando então o discipulado, sexta-feira, 20 horas, com todos os líderes. Bom, líderes de aprisco. Também eu quero dizer, irmãos, que nós vamos ter, já estão abertas as vagas para as férias missionárias. Que são as férias missionárias? São 10 dias que os jovens doam para missões. E cada ano nós temos férias missionárias em uma das cidades do Rio Grande do Sul. As férias missionárias antes eram em algum do estado do Brasil, mas achou-se melhor cada estado fazer as suas férias missionárias. Nós somos, ao todo, somos mais de 100 igrejas. Se contar aquelas igrejas que estão em outra cidade, mas elas estão ligadas a uma outra cidade, são mais de 200 igrejas que nós temos. Porém, são apenas 50 vagas para todo o estado do Rio Grande do Sul. Se for distribuir para cada uma das 200 igrejas, dá para cada igreja, cada 4 igrejas, mandar um missionário. E eu fiz a solicitação para a convenção de 10 lugares. Ou seja, 20% de todas as vagas do Rio Grande do Sul, eu pedi aqui para São Leopoldo. Eles não têm condições de botar todos, é apenas 50, ok? Então será do dia 13 a 22 de janeiro, serão 10 dias. E eu sei, irmãos, que se de repente todos os nossos jovens, nossos queridos que são apaixonados pela obra de Deus, que amam a obra de Deus, eu sei que não dá para comportar a todos, ok? Então eu vou ter que usar, eu preciso usar de alguns critérios para isso, certo? Eu preciso usar alguns critérios. Se não tiver, se der somente 7, não sei problema nenhum, certo? Se der 15, eu preciso usar critérios. Primeiro básico, os missionários que foram no ano passado já sabem, tem que ter no mínimo 1 ano de conversão, no mínimo 1 ano já de batizado, precisa ser fiel dizimista, assíduo nos cultos, precisa desfrutar de um bom testemunho, certo? Precisa estar em um aprisco, ok? Não é critério ainda, mas eu posso utilizar como critério, certo? Que esteja já discipulando alguém através do Crescendo na Fé, certo? Posso usar como critério, não vou dizer que vou usar, ok? Se forem muitos que derem seus nomes, ok? Porque, irmãos, essa igreja é uma igreja muito abençoada, amém? É uma igreja para mais de abençoada, é uma igreja guerreira, é uma igreja que batalha, que luta, que se esforça. Então, graças a Deus pelos nossos irmãos que são dedicados, certo? Eu solicito que procurem depois a Bruna ou o Tiago, tá bom? Um dos dois serão os meus contatos para isso, certo? A Bruna foi a primeira missionária, o Tiago também, né? Foi um dos primeiros que foi, ok? Então, queridos, dê o nome, os jovens que desejam, dê o nome para o Tiago ou para a Bruna, tá bom? Depois eu vou verificar todos os nomes ali. Só posso colocar 10, mais do que isso, não tem condições, nós vamos sugar muitos lugares do Rio Grande do Sul, ok? Para mais de 100 igrejas, vou deixar 80%. São Leopoldo, 10, 20%, porque só para nós. Mas é que somos uma igreja guerreira, amém? Muito bem, então está aberto já aí. Meus irmãos, domingo que vem, consagração, certo? Primeiro domingo do mês. Ah, pastor, mas tem um dia de eleição. Vota lá no candidato, na pessoa que você vai votar, certo? Vem para a consagração ou depois da consagração vai e vota. Cuidado em quem você vota. Cuidado em quem você vota. Principalmente deputado federal. Por quê, meus irmãos? São aqueles que fazem leis que vão contra os valores da família. São aqueles que vão muitas vezes fazendo leis para destruir as igrejas. Então cuidado, certo? Bastante zelo, bastante critério, bastante cuidado. Precisamos de pessoas que temam ao Senhor, porque a Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Bem? Muito bem. Jornada de oração amanhã, certo? Nós começamos 5 horas da manhã. Vamos lá ler então Mateus capítulo 26, versículo 14. Diz assim: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: que me quereis
dar, eu vou-lo entregarei. E ele lhes pesaram 30 moedas de prata. Desde então, buscaram oportunidade para o entregar. No primeiro dia da festa de pães asmos, chegaram os discípulos junto a Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhe disse: ide à cidade, a um certo homem, dizei-lhe: o mestre diz, meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a festa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. Comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu disseste. Agora Mateus capítulo 26, versículo 47 ao versículo 50, diz assim: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, e com espadas e varapaus, enviado pelos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é este, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Agora, um pouquinho mais adiante aqui no capítulo 27, versículo 1 até o versículo 4 diz: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, manietando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, para que possamos entender a Tua palavra e entender, Pai, qual é a Tua vontade. Dá-nos, Senhor meu Deus e meu Pai, um coração aberto, escancarado, para ouvir, Senhor, a Tua voz e ministrar em nossa vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, a andarmos e seguirmos e fazermos o que Tu desejas e o que Tu queres com as nossas vidas. Assim nós oramos e pedimos a bênção da Tua palavra em nós. Amém e amém, Jesus. Amém? Podemos sentar, meus irmãos. Eu gostaria nesta noite, meus irmãos, de falar, expor, trazer sobre Judas Iscariotes, um dos discípulos de Jesus. Se eu for dar um nome a esta mensagem, um título a esta mensagem, eu colocaria de santo a bandido. Porque o que Judas fez foi de um ato de alguém muito mal, uma atitude de um bandido, um ato de traição do tamanho que ele colocou e a quem ele colocou, certo? Atitude de uma pessoa muito má mesmo. E lendo esse texto de Judas, eu lembrei de uma história, quando o machado entrou na floresta, as árvores disseram: o cabo é de um dos nossos. Na realidade, irmãos, Judas era um daqueles que estavam ali, estava junto, era aquele que deveria dar mais apoio, aquele que deveria estar mais junto. E Judas, ele também se tornou um dos maiores suicidas do mundo. Todos, meus irmãos, todos nós podemos ser santos ou um demônio. Todos nós podemos ser bons ou sermos maus. Todos nós podemos ser educados, recatados ou mal intencionados. Todos nós podemos ser um Judas
Ou nós podemos ser um apóstolo, uma grande ameaça, ou podemos ser também um discípulo abençoado. A vida de Judas, eu gostaria de falar um pouco sobre ele. Primeira coisa, irmãos, Judas, ele sujou o seu nome, porque o nome Judas, certo? Judas, o nome que a Bíblia menciona, Judas Iscariotes, filho de Simão Quiriotes, está lá em João capítulo 6, versículo 71, que diz: e isto dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Judas, o nome dele é uma helenização do nome hebraico Judá, que era um dos filhos de Israel. E Judá era um bom nome. Seu nome, Judá, significa louvor. É um bom nome, é um bom significado para o nome. E ele tem um bom nome. O nome que é dado a ele, o nome que é dito Judas, é um bom nome, é uma homenagem a Judá, a tribo de Judá, da onde ele tem a sua origem. É o apóstolo que mais aparece na Bíblia. No Novo Testamento aparece 20 vezes o nome de Judas. Só perde para Pedro, para Simão Pedro, que aparece mais vezes do que Judas. Judas é o homem que mais aparece o seu nome nas páginas da Bíblia. Ele recebe também o nome de Iscariotes, que talvez ligado ao grupo dos sicários, que é uma ramificação também dos zelotes, que fazia ataques violentos e manifestações contra o governo de Roma, a qual Israel estava sujeito a Roma. O seu nome sempre é citado. Um fato interessante, o nome dele, de Judas, sempre é citado junto com os 12 apóstolos, mas o seu nome sempre é citado por último, por Mateus, por Marcos e por Lucas. Sempre Judas Iscariotes é mencionado no último da lista. Agora, a fraqueza dele vai se revelar numa cena na cidade de Betânia, onde Jesus é ungido com perfume precioso, a qual nós já ministramos a um outro domingo. Agora, irmãos, eu quero dizer que ele tinha uma fraqueza. Cada um de nós temos uma fraqueza. Um dia, essa fraqueza ela vai se manifestando. Se eu não zelar, se eu não cuidar, se eu não vencer, a fraqueza que está em mim, ela vai me dominar, ela vai me subjugar. Serei eu escravo daquilo que eu não venço. A Bíblia mesmo diz que aqui é o pecado que nós não vencemos, nós nos tornamos escravos dele. Um dia essas fraquezas aparecem. Interessante que o profeta Zacarias, no capítulo 11, já havia profetizado que Jesus, o Cristo, o ungido de Deus, ele seria traído por 30 moedas. Está lá em Zacarias capítulo 11, versículo 13, diz assim: o Senhor, pois, disse-me: arroja isto ao oleiro, esse belo preço em que fui avaliado por eles, e tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Essa profecia aconteceu há mais de 400 anos antes do fato ter acontecido. E semana passada eu falei, irmãos, um pouco, porque seria a mensagem que eu estaria ministrando hoje, na semana passada. As 30 moedas, irmãos, era o preço, segundo o capítulo 21 de Êxodo, versículo 32, era o preço de um escravo, era o preço de um escravo barato, era o valor que valia um escravo. Os sacerdotes avaliaram um preço muito barato, era um valor escarnecedor, bem pouco, valor insignificante, um valor irrisório. Quando eu não gosto de alguma coisa, qualquer coisa serve. Não tem mais valor para mim, qualquer coisa serve. Para Judas, Jesus não tinha mais valor, então não tem mais, não tem preço que pague, não tem preço que seja caro para ele vender por qualquer coisa. Quando um filho é amado, o pai não vende filho, só não vende o que ela ama, não está à venda. Há pessoas que não se desfazem da sua esposa por nada, porque a ama. Uma esposa não se desfaz do seu marido por nada, porque o ama. Agora, quando perdeu a essência do amor, quando se apagou, aí qualquer coisa troca, se desfaz.
Os sacerdotes avaliaram por esse preço desprezível. E às vezes, meus irmãos, às vezes, para alguns Jesus vale o mesmo preço que Judas aceitou. Para alguns, às vezes, Jesus pode ser trocado por uma noite, uma balada. Pode ser trocado Jesus por um momento de prazer. Quem sabe para alguns o momento Jesus vale menos do que um cigarro de maconha, vale menos do que uma pedra de crack. Eu digo para vocês, já tenho uma certa firmeza espiritual de não me escandalizar. Mas a Luciana vendo alguns negócios ali, não sei se foi no Face, e olhando, ela disse: olha só isso aqui, balada gospel. Eu digo: bom, isso aqui não existe. Mas balada gospel gay? Balada gospel gay? Eu digo: meu Deus, não, isso aí foi montagem, foi alguma coisa que fizeram para ironizar. Eu digo: meu Deus, isso não existe. Mas aí fomos assistir e ver, irmãos, o que realmente é a propaganda disso. E são pessoas gays, homossexuais, que foram evangélicos um dia e cederam às suas paixões, a seus prazeres. Estão numa igreja contemporânea que permite todo tipo de licenciosidade. A palavra embrulhou aqui, né? Certo? E o que acontece, irmãos? Aqueles jovens, aqueles homens beijando homem, mulher beijando mulher, e dizendo: não, nós nos preservamos um para o outro, nós não fizemos sexo antes do casamento. Mas é um absurdo. É um absurdo. Quer dizer, pode uma relação sexual entre homem e homem, pode uma relação sexual entre mulher e mulher, mas desde que espere o dia do casamento. Enquanto que a Bíblia condena, de Gênesis a Apocalipse, totalmente. Às vezes algumas pessoas desejam viver o Evangelho que se adeque aos seus prazeres e à sua vontade. Ah, mas essa igreja confronta muito o meu pecado, o meu estilo de vida, eu vou mudar de outro. Não adianta mudar de igreja, não mudar de vida. O que é necessário na vida, irmãos, é mudar a vida que está vivendo, certo? Deixar a velha natureza na cruz, morrer para si, para poder viver para Deus. A Bíblia diz: de fora vão ficar todos que são destas inclinações e cedências. Meus irmãos, a palavra de Deus vai contra isso, que são princípios bíblicos que Deus não muda. A palavra de Deus não muda porque a pessoa deseja e quer. Meus irmãos, não existe facilidade para alcançar o céu e a salvação. Só tem dois caminhos: o caminho de Jesus, o caminho de Deus, a sua palavra, e o caminho do mundo. Só existe dois destinos: existe o céu e existe o inferno. A Bíblia menciona, é tão certo que existe o inferno, irmãos, como existe também uma rua aqui em São Leopoldo chamada João Correia. Tão certo é que existe inferno, irmãos, que existe também no centro um shopping chamado Bourbon. Tão certo como existe uma prefeitura na cidade, existe inferno, existe céu. O destino, irmãos, vem depois. Quando a pessoa morre ou então na volta do Senhor Jesus, cada um será levado ao julgamento e será colocado dentro daquilo que viveu aqui. Se eu vivo para Deus, consagro a minha vida para Deus, eu teria a minha herança e as coroas que a Bíblia menciona. Agora, irmãos, a vida de Judas foi assim. Ele seguiu o que ele quis. E eu pergunto: quanto vale Jesus para nós? Quanto vale Jesus para mim? Qual é o valor que tem Jesus para a minha vida? O nome dele, irmãos, é um nome bom, como eu já falei. O seu nome Judas era um nome predileto naquela época. Tanto que Maria, mãe de Jesus, coloca o nome de um dos seus filhos de Judas também. A Bíblia menciona que tinha um outro filho com este nome. A partir, irmãos, da traição de Judas, ninguém mais usa o nome de Judas para colocar no seu filho. Nós encontramos hoje, irmãos, nome de apóstolos em pessoas. Certamente você conhece alguém por nome de Pedro, de Tiago, de João, de Filipe, de André, mas de Judas ninguém mais conhece. Era um nome bom, mas é um nome, irmãos, que foi fadado a morrer na história, a morrer na glória, morrer sem glória nenhuma. O seu chamado, irmãos, foi algo especial.
O nome dele, irmãos, era louvor, era Judá, cessou. O louvor foi maldição nesse momento. Foi chamado para brilhar, mas Judas foi para as trevas. O seu chamado, Judas foi chamado para ser apóstolo de Jesus, conforme Lucas capítulo 6, no versículo 12 até 16, ali menciona. A Bíblia menciona, irmãos, que Jesus passou a noite inteira orando por esses homens. E ele foi escolhido debaixo de oração. Não foi uma escolha sem relevância nenhuma. Não foi um chamado por um rei terreno. Judas, irmãos, ele foi chamado pelo rei, rei dos reis, pelo Senhor dos senhores, pelo Filho de Deus, pelo Cristo, pelo ungido. E ele mesmo disse: não foste vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi. Jesus chamou, irmãos, os homens, não pelos seus dons, não pelas suas qualidades, mas Jesus chamou pessoas a quem ele poderia moldar, trabalhar no seu caráter, transformar a sua vida. Ele não chamou os mais capacitados, mas ele chamou pessoas que deixassem ser moldados e trabalhados por ele. João capítulo 10 diz que João é um bom pastor das ovelhas, que deixa aquelas ovelhas que se deixam ser guiadas, dirigidas. Lobos, irmãos, não são pastoreados. E Jesus não chamou um lobo, Jesus chamou uma ovelha. Jesus chamou Judas para ser ovelha. Agora, a expectativa de Judas, irmãos, era um zelote. O zelote era alguém que desejava algo de bom para Israel, libertação de Israel, porque Israel estava oprimido pelos romanos, e ele queria libertação. E os zelotes se mobilizaram com libertação. Em certo momento disseram: vamos parar de pagar imposto para César. Isso no ano 6 da era cristã. Houve um homem que foi um dos zelotes, fez um grande movimento: vamos parar de pagar imposto para Roma, porque isso aqui nós estamos tirando o que é de Deus para dar para Roma. Vamos levantar contas. Se levantarmos, aquela rebelião foi sufocada. No ano 69, foram eles que ficaram isolados, separados, e fizeram um grande tumulto contra o Império Romano. E ele, sendo zelote, ele queria não a transformação, mas ele seguiu Jesus e olhou para Jesus como uma maneira, uma forma de se vingar dos romanos. Ele não queria Jesus para ser transformado. Ele não estava indo na igreja dizendo: eu vou na igreja, eu quero uma mudança na minha vida, eu quero uma transformação na minha vida, eu preciso de uma transformação. Mas ele ia para Jesus dizendo: bom, vamos arranjar uma maneira de nos vingar, vamos juntar força, vamos juntar povo, vamos juntar multidão e vamos nos levantar contra a tirania de Roma. Então Judas, irmãos, na realidade, a sua intenção não era a mesma que Jesus. Jesus, irmãos, não queria fazer uma transformação no governo de Israel. Jesus queria fazer uma transformação no coração dos israelenses. Era na alma deles que Jesus desejava mudar. Ele queria que Jesus fizesse o que ele queria. Judas queria, na realidade, uma religião que fosse anatômica, que gera a forma que ele deseja, não a forma de Deus. Ele queria um evangelho que lhe desse prazer. Ele não queria uma confrontação. Deus, irmãos, na realidade, ele detesta o nosso pecado. Deus, ele não ama o nosso pecado. Eu aprendi, cresci ouvindo que Deus ama o pecador, que Deus odeia o pecado. Mas na realidade não tem como desassociar o pecado do pecador. É como dizer que Deus ama o traficante, mas Deus não ama o tráfico. Não, Deus não ama o traficante. O tipo de vida, o jeito que vive, a maneira que vive. É como que alguém dizer: olha, Deus ama o mentiroso, mas Deus não ama a mentira. Como que eu vou desassociar o mentiroso da mentira? Não tem como. Jesus disse: o diabo é o pai da mentira. Então, se o diabo ficar comportado, Deus ama o diabo. Se eu me comportar, Deus me ama. Na realidade, eu entendo que o amor de Deus é incondicional, desde que eu entenda, desde que eu compreenda, desde que eu aceite e que eu me renda aos pés do Senhor Jesus. Não tem como eu viver no adultério e eu dizer: Deus me ama, Deus me quer. Não, Deus não quer meu adultério, Deus não me quer sendo adúltero, Deus não me quer sendo profano, Deus não me
Ele não foi chamado para Jesus para ser odiado, pisoteado, envergonhado, humilhado. Ele estava sujeito a todas as paixões que os demais apóstolos também tinham. Os discípulos, os apóstolos, pisaram na bola. Eles erraram. Ao momento eles estão brigando para saber quem vai ser maior no reino de Deus. Pedro negou Jesus 3 vezes. Diz que não conhecia. Diz que não era um deles. Mas observe, irmãos, como Deus teve misericórdia. Quando Pedro chorou, ele foi curado, ele foi perdoado, ele foi restaurado. Mas nós vamos ver, irmãos, que Judas, ele nunca quis nem sequer o perdão de Deus. A expectativa dele estava errada. O seu foco estava errado. O seu foco não estava em Deus. E era alguém, irmãos, com ministério extraordinário. Judas tinha tudo para ir bem. Eu acredito, irmãos, que cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui, contando comigo também, nós temos tudo para ir bem. Tem tudo para ir bem na tua vida. Judas tinha tudo para ir bem na sua vida. Tinha um ministério extraordinário. Tinha algo, irmãos, que Deus estava colocando nas mãos. E eu sei, irmãos, que Deus começa a colocar nas tuas mãos coisas extraordinárias. Depende de você como vai trabalhar isso que Deus coloca nas tuas mãos. Primeira coisa, vejamos, irmãos, ele era um líder. A Bíblia menciona que quando ele está indo na traição, ele está liderando uma turba. Ele está liderando, a sua influência nos demais discípulos era grande também. Quando ele criticou Jesus no momento do bálsamo que foi derramado sobre Jesus, aquele unguento caro, ele disse: isso aí poderia ser vendido por 300 denários e ter dado aos pobres. E um dos evangelistas diz que foi Judas. Depois, em outro evangelista, diz que os discípulos, que os demais comentavam, ou seja, ele influenciou. Era alguém que tinha capacidade de influenciar. Era alguém também afetuoso. A Bíblia diz que ele chegou e ele deu um beijo em Jesus. Era alguém que demonstrava afeto. É possível, irmãos, demonstrar afeto, mas estar com o coração sujo. É possível demonstrar uma simpatia, mas ser um bandido por dentro. É possível mostrar uma cara de santo, mas ser uma pessoa mergulhada, enterrada no lamaçal de perdição. Era alguém influenciador. Também, irmãos, aparentemente era cuidadoso com os demais, com os outros. Parece que é alguém que gosta de fazer filantropia, pensa nos pobres, tem cuidado dos pobres. A Bíblia diz, irmãos, que ele foi chamado pelo Senhor. Não foi ele que disse: Senhor, eu quero te seguir. Não, Jesus chamou ele. Ele foi escolhido, irmãos. Também a Bíblia menciona que era ele que guardava os recursos, o dinheiro do grupo dos apóstolos. Ou seja, esse homem era um homem de confiança. Ninguém desconfiaria dele. Ninguém poderia imaginar qualquer deslize dele. Ninguém poderia imaginar qualquer deslize moral na sua vida, porque ele mantinha as aparências. Ele foi chamado para ser um santo. Era muito respeitado pelos outros apóstolos. No momento, por exemplo, da última ceia, na última ceia, em que Jesus está dizendo: olha, onde vocês vão me trair? Ninguém suspeitou de Judas. Ninguém passou pela mente: é Judas, gente, é Judas. Todo mundo sabe. Não, ninguém sabia, ninguém suspeitava. Eles precisavam dizer, Judas precisou dizer: acaso sou eu, Senhor? Outro disse: por acaso sou eu também? Ninguém suspeitava, não tinha suspeita nenhuma. A sua aparência, a maneira como se conduzia, era de bom trato, era uma pessoa fina na maneira de tratar, era um homem de confiança. A Bíblia menciona, ninguém acusou Judas. Ninguém perguntou, ninguém disse: é Judas o traidor. De maneira nenhuma. João capítulo 13, versículo 28. Mesmo depois que ele saiu da mesa, os outros não perceberam que ele era um traidor. Pensaram que ele tinha saído para comprar alguma coisa, para ver alguma coisa. E Judas, irmãos, tinha muitos privilégios. Nenhum ser mortal teve privilégios que ele teve. Porque a Bíblia diz, irmãos, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ele foi um escolhido. O seu nome estava entre os 12 maiores e melhores homens da terra. Foi chamado para ser um pregador.
Foi chamado para ser um pastor abençoado, um homem de Deus, um ungido de Deus. Foi chamado para ser alguém que ia colocar as mãos sobre as pessoas, curar, libertar, transformar, dar sentido na vida de algumas pessoas. Talvez fosse ele pastor de uma grande, enorme uma igreja. Talvez fosse ele pai de multidões de discípulos. Muitos se converteriam através da sua vida e do seu ministério. Mas de uma coisa temos certeza, irmãos: ele não tinha um relacionamento com Jesus. O privilégio desse homem: ele ouviu, irmãos, os melhores sermões, as melhores mensagens que alguém pode ouvir. Hoje nós lemos os sermões, nós lemos a palavra de Deus, mas uma coisa você está lendo sem perceber a vibração, o calor e o poder da mensagem que está sendo transmitida naquele momento. Quando, por exemplo, você consegue ler o livro de João em questão de 4 horas, essas 4 horas são resumidas em 3 anos e meio. Esse homem ouviu, irmãos, mensagens que não estão na Bíblia. Por quê? Porque João mesmo diz que se fosse escrever todos os milagres, tudo que ele ensinou não caberia em todo mundo. Então ele ouviu coisas que nós não ouvimos. Ele presenciou cenas que nós não presenciamos. Ele teve o alto privilégio, irmãos, de conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele teve o privilégio de conhecer Jesus, a qual nós ainda não conhecemos fisicamente, mas a Bíblia diz que nós veremos Ele como Ele é. Chegaremos lá. Mas Judas teve o privilégio de olhos que desejavam ver e não viram. Moisés não viu, Abraão não viu, Davi não viu, grandes homens de Deus que profetizaram que ele viria não viram. Judas viu. Judas teve, irmãos, a grande oportunidade da sua vida. Ele conheceu pessoalmente. Zaqueu tanto desejava conhecer Jesus, não sabia quem ele é. E Judas, irmãos, conhecia pessoalmente. Judas, irmãos, ele andou com o próprio Senhor Jesus. Ele viu os maiores milagres que houve sobre a terra. Ele viu mortos ressuscitar, paralíticos andar. Ele viu os cegos enxergar. Ele viu endemoniados saírem libertos. Ele viu, meus irmãos, pessoas recebendo milagres, pessoas tortas da sua coluna serem endireitadas. Ele teve grandes privilégios que ninguém teve sobre a face da terra. Poucos e raros tiveram. Agora, irmãos, ele deu lugar a Satanás. E a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo. Satanás procurava um tipo especial de homem para atrair Jesus. Tinha que ser alguém muito especial. Lendo certa vez o livro de Augusto Cury, e ele menciona que o homem com maior característica, uma das características mais equilibradas, mais sensatas, para ser o que daria prosseguimento à obra, seria Judas, o mais qualificado de todos. Todos tinham algum tipo de defeito, e que Judas não. Seria o mais qualificado para exercer o papel da liderança dos demais apóstolos. Agora, irmãos, Satanás procurava alguém, e Judas, ele levava o manto da religião, mas jamais conheceu Jesus verdadeiramente. Conheceu Jesus por fora, mas não conheceu Jesus em espírito, em verdade. Não conheceu a essência de Jesus. Ele teve o privilégio de conhecer Jesus externamente, mas eu e você temos o privilégio e a alegria, irmãos, de conhecer Jesus espiritualmente, de poder entregar a nossa vida para Ele, estar aqui no domingo de chuva, buscando o Senhor, adorando a Ele, adorando e servindo a Ele, porque temos esse entendimento, temos essa compreensão. Para Judas faltou o que numa quarta-feira nós ministramos aqui, faltou revelação, mas ele na realidade não estava aberto para essa revelação, porque ele não queria mesmo. Judas, irmãos, ele pregou o evangelho para outros. Quando Jesus mandou os discípulos de 70, os 70 mandou de 2 em 2, Judas foi e pregou, expulsou demônios também, curou os enfermos, conforme a Bíblia diz que eles voltaram para Jesus e relataram com muita alegria o que foi feito de milagres e libertação. Mas ele pregou para os outros, mas infelizmente ele não se converteu. E esse, irmãos, é o mesmo que Paulo ele escreve em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 27, quando Paulo escreve ali
antes subjugo meu corpo e reduzo a escravidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser de maneira alguma ficar reprovado. Paulo dizendo: eu não quero pregar para os outros eu ser reprovado. E Judas, irmãos, pregou para os outros, mas ele foi reprovado. Pregou salvação para os outros, mas ele se perdeu. E Jesus diz em Mateus 27, Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: temos profetizado, expelimos demônios, fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer: não vos conheci. Irmãos, Deus nos dá muitas oportunidades. Quantas mensagens ouvimos? Quantos cultos participamos? Quantos apriscos nós participamos? Quanto discipulado recebemos? É como alguém disse: olha, fulano vai na igreja, só falta uma coisa para ele, só falta se converter. Porque indo na igreja já está, participando dos cultos já está. Alguém disse: olha, já que está indo na igreja, aproveita e te converte. Judas faltou conversão na sua vida. Aí nós vamos no face a face, vamos no impacto, participamos de tudo, irmãos, mas nós precisamos conversão genuína, porque podemos estar gerando dentro da nossa vida um Judas. Podemos estar criticando e falando, e a nossa vida, ela não está sendo uma vida daquilo que Deus deseja, e nós podemos estar gerando um Judas dentro de nós, alguém que não está com o coração em Deus. Há muitos que estão na igreja porque canta no coral da igreja, porque participa de tal departamento, participa de tal coisa, mas não se converte ainda. A sua vida não mudou, o seu testemunho está deixando a desejar. A sua vida, irmãos, não está de acordo conforme Deus deseja. Exatamente era o problema de Judas. Judas Iscariotes era assim, teve oportunidade, mas não se concretizou. A frustração de Judas, irmãos, Judas, ele traiu o que Deus deu na sua vida. Ele podia ser uma bênção. Judas poderia ser um ganhador de almas. Ele poderia ganhar muitos, consolidar, ele poderia discipular, ele poderia treinar, ele poderia enviar, ele poderia ser uma grande bênção, poderia ser um grande estandarte na vida da igreja. Mas ele era avarento, era materialista, era egoísta. A Bíblia menciona: ele era ladrão, era um aproveitador, era um explorador, usava a religião para se enriquecer. O seu Deus era o dinheiro. Ele não se preocupava com a glória de Deus e nem com os necessitados, mas sim aumentar a sua riqueza, a sua traição. A Bíblia menciona que ele não traiu qualquer um, ele não traiu alguém comum, ele vendeu quem daria a vida eterna para ele. Judas desprezou a vida, traiu a vida, saiu do caminho, envergonhou o seu mestre, foi aprovado pelos maus, foi reprovado pelos bons, foi aplaudido pelos ruins, mas foi rejeitado por aqueles que têm seu coração em Deus. Por fim, ele tomou uma decisão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 19, ali nos fala, irmãos, que ele se matou. Judas Iscariotes foi se enforcar, mas não se concretizou talvez o ato da sua decisão. Atos dos Apóstolos diz que ele caiu, que ele se abriu, as suas vísceras saíram para fora. Talvez ele foi para se enforcar, se arrependeu. Aquele dinheiro que ele utilizou, diz que ele comprou o campo, e assim se cumpriu a palavra de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 5, diz que Judas Iscariotes cometeu suicídio. E Atos capítulo 1, versículo 15 a 20, diz: e precipitando-se, atirando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Atos 1,19 diz: e isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que a sua própria língua, esse campo era chamado de Acéldama, isto é, campo de sangue. Versículo 20: porque está escrito no livro de Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem habite nela, e tome outro
o seu lugar. Salmo 69, 25 diz: fique deserta a sua morada e não haja quem habite nela. No Salmo 109, verso 8, também referente a Judas, diz: e os seus dias sejam poucos e tome outro o seu encargo. E ele, irmãos, teve o seu pecado, o seu erro triplo. Por que triplo? Primeiro, irmãos, porque ele mesmo reconhece, ele traiu sangue inocente. Ele não traiu o mal, ele não traiu quem não prestava, ele traiu sangue inocente, ele traiu o sangue de quem chorou por nós, ele traiu quem deu a sua vida por nós. Segundo erro dele, segundo pecado, foi confessar-se o seu pecado para quem não deveria. Capítulo 27, versículo 13 de Mateus, diz que ele foi lá aos sacerdotes, aos religiosos, e ele foi lá e ele disse: olha, eu traí sangue inocente, eu não deveria ter feito isso. Ele foi confessar para quem não deveria, para quem não resolveria o seu problema. É o que eu tenho dito, às vezes você tem um problema e vai contar para quem não vai resolver. Para quê? Para quê? O que vai mudar na sua vida? Contando para quem não deve. E Judas vai confessar o seu erro, vai confessar o seu pecado para a pessoa que não tem o que resolver. Ele foi confessar o seu pecado para quem não deveria. Se Jesus, irmãos, que estava na cruz, e ele pede perdão ao Pai pelos seus algozes, quando Jesus disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se Judas fosse ir para Jesus e fosse ao pé da cruz, se ajoelhasse ao pé da cruz e dissesse: eu pequei contra sangue inocente, e ele dissesse: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador que não mereço, eu te traí, será que Jesus não lhe perdoaria? Se ele que pede perdão para os seus algozes, pedindo que o Pai lhe perdoe os seus algozes, aquele que em um momento em que foi pego uma mulher em adultério e que iam apedrejar, iam matar aquela mulher, e perguntam para ele: a lei diz que deve ser morto, que tu dizes? E Jesus disse: aquele que não tiver pecados, atire a primeira pedra. Será que Jesus ia jogar uma pedra em Judas? Não. Aquele seu olhar meigo, aquele seu olhar amoroso, ele ia olhar para Judas, ia ter dele misericórdia, pois foi ele mesmo que nos ensinou que nós devemos perdoar até 70 vezes 7. Ele perdoaria Judas a primeira vez. Certamente, irmãos, haveria perdão, porque Jesus ensinou a respeito do perdão. E o terceiro erro, irmãos, de Judas foi matar-se. Judas poderia ter se arrependido, mas ele não quis arrependimento. E aí nós dizemos, irmãos, que o que ele teve na realidade não foi arrependimento, o que ele teve foi remorso. Arrependimento é diferente de remorso. Em outra ocasião, em outro culto, quero falar um pouco sobre arrependimento, quero aprofundar um pouco mais a respeito de arrependimento. Mas arrependimento, irmãos, não é quando, por exemplo, um bandido é pego pela polícia, e aí então é incriminado e vai para a cadeia, e eles falam: por que eu fui assaltar? Por que eu fui roubar? Ou quando um ladrão entra numa casa e de repente agora acorda-se o dono da casa e mais os filhos, mais os 4 filhos, cada um armado, e aponta para aquele ladrão, e o ladrão diz: me perdoa, eu estou arrependido. Isso aqui não é arrependimento, isso aqui é vergonha. Pessoas que têm vergonha, e elas não têm arrependimento na vida. Arrependimento, irmãos, é uma dor muito profunda que nos faz chorar. E arrependimento tem a ver quando eu magoei demais, muito, meu Deus, eu machuquei demais o meu Deus, e eu sei que eu não sou digno de ter o seu perdão. Judas, na realidade, ele não estava arrependido. Talvez Judas pensou o seguinte: não, mas a vergonha é muito grande. Talvez eu acredite, irmãos, que o diabo que entrou no seu coração, conforme a Bíblia diz, e a Bíblia diz que nós não devemos dar lugar ao diabo, a Bíblia diz que nós devemos vigiar, que nós devemos orar, que nós devemos vigiar, que a Bíblia diz que também o nosso adversário anda ao nosso derredor, procurando alguém que ele possa tragar. A Bíblia diz que o diabo entrou em Judas, e Judas alimentou o desejo que o inimigo colocou dentro dele. Talvez o inimigo colocou na sua vida o seguinte: olha, você é um fracasso,
Você é um perdido. Você traiu o Filho de Deus, agora não tem mais jeito para a sua vida. Sua vida está acabada, tua vida está arruinada. Não tem esperança para ti, vai te matar de uma vez. Eu sei, irmãos, que nesta noite eu falo para pessoas que quem sabe nessa semana teve algum pensamento suicida, teve algum pensamento de morte. Vou acabar com a minha vida. Quem sabe falo para pessoas que já pensaram em tirar a sua vida. Eu te digo, não faça tal loucura, porque não é Deus falando contigo, mas é o diabo tentando colocar na sua vida, porque a Bíblia diz que ele veio para matar, veio para roubar e ele veio para destruir. Quando o inimigo coloca ideias na cabeça, como em Judas talvez existiu, dizendo: olha, o que vão dizer de você? Para você nunca vai ter perdão, para a tua vida não tem conserto. Judas, irmãos, ele não voltou atrás, ele sentiu apenas remorso, ele não buscou o perdão de Jesus, ele não buscou o perdão de Deus, porque talvez ele nunca foi alguém capaz de perdoar, foi alguém que na sua vida nunca soube o que é perdoar. Talvez aquela pessoa que era duro com os outros, mas nunca foi duro consigo mesmo. Talvez aquela pessoa que cobrava dos outros demais, mas nunca cobrava de si. Aquela pessoa que apontava para os outros, mas nunca apontava para si. Aquela pessoa que via defeito nos outros, mas não via e não encontrava defeitos em si. Há muitos Judas assim, que olha o defeito nos outros, critica os outros, critica o mestre, critica Jesus por causa de um perfume, mas não condena o seu roubo, não condena o seu crime, não condena o seu ódio, não condena a sua imoralidade, a sua sujeira, a sua vida afastada de Deus. Judas tinha uma religião, mas ele não tinha um Salvador na sua religião, ele não tinha Jesus na sua vida. Judas, irmãos, não quis voltar atrás, não desejou voltar atrás, e infelizmente Judas foi para o inferno. João capítulo 17, verso 12: e estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição. Senão o filho da perdição, se referindo a Judas. E Atos 1, 25, que diz: para que tome parte desse ministério o apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Que lugar foi Judas? Judas foi para o inferno. Meus irmãos, ele trocou Jesus pelo dinheiro. Judas trocou Jesus pelo mundo. Abandonou aquele que disse: olha, eu vou preparar para vocês um lugar, para que onde eu estou vocês estejam comigo. Mas ele preferiu, irmãos, seguir o seu rumo, seguir a sua vida, seguir a sua vontade. Preferiu perecer, preferiu tomar os seus caminhos. Não abriu o seu coração para Jesus. No seu coração não tinha lugar para Jesus. Tinha lugar para a ganância, tinha lugar para os seus pensamentos. E ele teve vergonha, irmãos. Eu repito para vocês: vergonha não é arrependimento. Vergonha nunca vai ser arrependimento. Arrependimento é muito mais do que isso. Arrependimento, irmãos, pode ser medo de Deus, mas é principalmente querer voltar-se para Deus. A Bíblia diz em Hebreus: não sejamos como Esaú, que foi um devasso. Não sejamos como Esaú, que foi um devasso, que trocou o direito de primogenitura por um prato de comida. E que fez Judas? Trocou, irmãos, o pão da vida por moedas, por dinheiro. Ele deixou de ser um herói para ser um bandido. Judas traiu o melhor amigo. Jesus lhe fez o último apelo. Jesus chamou ele de amigo quando disse: amigo, por que vieste? O coração de Judas, irmãos, estava fechado. O seu coração não tinha paz. O seu coração deu lugar ao diabo. A Bíblia diz em João capítulo 13, versículo 2: e acabada a ceia, e tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, o filho de Simão, que o traísse, ele deu lugar no seu coração, ele deu espaço no seu coração para o que é mal e não para Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer, o teu coração é um vaso. Aí você
coloca no teu coração o que você quiser. A tua mente é o recipiente, e você vai deixar e vai colocar na sua mente aquilo que você quiser. A nossa boca, irmãos, ela deve estar cheia do que é de Deus. E eu vou deixar passar pela minha boca o que eu encher do meu coração, conforme a Bíblia diz, que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu posso ter vida, irmãos, eu tenho todas as oportunidades, como Judas teve na sua vida, de bem. Eu posso ter oportunidade de ser aplaudido. Eu posso ter oportunidade de levar uma vida melhor com Deus. Eu posso ter oportunidade também, irmãos, de não dar lugar ao inimigo, porque a Bíblia assim me diz, assim nos ensina: não dê lugar. Mas eu posso dar lugar, eu posso dar vazão, eu posso dar oportunidade. Agora, eu que decido, que eu desejo que alimente a minha alma, o que vem alimentar o meu coração. Pergunto-lhes nesta noite: a que temos dado oportunidade, ao que temos enchido o nosso coração, como nós temos cuidado da nossa vida espiritual. E eu digo, irmãos, e se porventura Judas tivesse essa tentação, mas essa tentação que ele estava enfrentando, ele chegasse para Jesus e dissesse: Jesus, é o seguinte, eu estou muito magoado, eu estou triste contigo. Naquele episódio lá em Betânia, eu não entendi, Jesus, eu não entendi, mas me perdoa, Senhor. Eu quero estar com o meu coração limpo, eu quero estar com a minha alma livre, eu não quero sair com isso dentro de mim, eu não quero estar com o meu coração pesado, atolado de sujeira, pensando coisas a teu respeito. E se ele dissesse: Jesus, eu estou com vontade de te entregar para os sacerdotes, então Jesus ia curar o coração dele. Ele não abriu seu coração, estava sendo tentado, ele estava sendo assediado por tentações, mas o seu coração não estava disposto para abrir para Jesus. Ele deixou fechar para si e disse: eu vou administrar isto, eu vou resolver isto. Por fim, irmãos, por estar isolado, não estava na oração, não andava com Jesus, não ia para Jesus para a oração, mas ele ficava meditando e arquitetando os seus planos malignos. Meu amado, que Deus nos guarde, porque também nós somos discípulos de Jesus, e nós podemos dar vazão, nós podemos dar lugar. Guarde o seu coração, guarde a sua vida em Cristo Jesus. Cuidado com o que te sonda, com o que te ronda. Cuidado com a tua mente, com os teus olhos. Cuidado com o teu pensamento. Vigie, cuidado. Jesus disse que nós devemos vigiar, que nós devemos orar e devemos vigiar, para não darmos ocasião. Meus queridos, meus amados, que Deus guarde-nos, que Deus nos preserve na sua mão forte e poderosa, que Ele nos encaminhe com bons pensamentos, que Ele coloque sobre a nossa mente bons pensamentos, coisas boas, mas que aquilo que é maligno eu não quero, não vai servir para a minha vida, não vai edificar, não vai construir a vida de outros. Judas nunca pensou em ninguém, ele só pensava nele, sua satisfação, seu prazer, a sua vontade. Isso é o que é importante, isso é o que tem valor. E ele seguiu o que ele achou, mas não era a vontade de Deus. Se alguém disser: não, mas era da vontade de Deus que Judas traísse. Não, irmãos, não. Deus não tem planos assim. Hoje nós podemos criticar, mas olha o que Judas fez, que barbaridade. Mas nós podemos ter um Judas dentro de nós, pensamentos que temos, atitudes que temos. E eu te pergunto nesta noite, reflita: qual atitude que você gostaria de, se pudesse voltar ao teu passado, quem sabe 2 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, e pegar uma borracha e apagar aquela atitude, porque foi uma atitude de Judas, foi a atitude de um traidor, não foi a atitude de um discípulo, não foi uma atitude de quem amava Jesus. E quem sabe você se envergonha profundamente, mas eu louvo a Deus pela sua vida, porque você não foi se enforcar como Judas. Você está na casa do Senhor adorando a Ele. Você vem nesse lugar para ouvir de Deus e dizendo: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Jesus para a minha vida, eu preciso. Enquanto que Judas dizia: eu não preciso mais de Jesus, eu vou seguir a minha vida, eu vou seguir a vida que eu quero, eu vou seguir o que eu desejo. E vai indo o mundo afora. Há muitos que trocaram Jesus,
Há muitos que trocaram o congregar, o que a Bíblia nos diz lá em Hebreus, não deixando de congregar, como é o costume de muitos. Judas deixou de congregar. Judas resolveu ter a sua congregação sozinho, viver sozinho, se isolou dos demais e foi entregar-se à sua vontade, seu querer. Mas graças a Deus pela sua vida, que Deus deu uma grande mudança e transformação. Amém? Quero convidá-los para nós ficarmos em pé. Gostaria